Senhor que estava com Josué. E nós sabemos que muitos acontecimentos, muitas coisas acontecem para que nós cheguemos ao capítulo 24. E então, no capítulo 24, a partir dos versos primeiros, Josué, ele reúne todas as tribos de Israel num lugar chamado Siquém. Ele chama os anciãos de Israel, os juízes e os oficiais e apresenta-os perante Deus. E o intuito de Josué, quando ele faz esse ato, ele diz para o povo, ele faz uma retrospectiva para o povo de como que Deus havia cuidado do seu povo. Josué então vai trazer para aquele povo um retrospecto daquilo que o Senhor havia feito com eles, desde Abraão até os dias atuais. Então nós chegamos no capítulo, no verso 15, que Josué vai dizer o seguinte: olha, só estou resumindo aqui. Josué vai dizer o seguinte: olha, o Deus que cuidou de vocês, que libertou vocês, nós estamos aqui diante dele, e vocês têm duas opções: ou vocês servem, continuam servindo a outros deuses, ou vocês servem ao Deus verdadeiro, ao Deus dos exércitos. Então Josué toma uma posição e diz: independente da posição que vocês escolherem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Josué então ele se posiciona, ele e a sua casa, na decisão de servir ao Senhor. E nós vemos no verso 24, diz o seguinte: e disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. E nós vemos a posição de um homem de Deus, a posição de um servo do Senhor, em servir ao Senhor verdadeiramente, ele e a sua casa. Irmãos, quando nós tomamos a posição de servir ao Senhor de verdade, quando nós colocamos a nossa família no centro da vontade do Senhor, Ele nos abençoa. E as pessoas que estão à nossa volta também são abençoadas por isso. Irmãos, o posicionamento de Josué fez total diferença. Quando nós nos posicionamos na nossa família, o Senhor nos abençoa. E talvez é isso que o Senhor requer de nós nessa noite. Ele requer que nós nos posicionemos diante do Senhor. O Senhor, Ele quer que nós coloquemos a nossa família nas mãos dEle. Aleluia. O Senhor quer que nós coloquemos os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho nas mãos do Senhor. Porque é através de mim e através de você que o Senhor faz a obra. Você nessa noite não veio aqui à toa. Você não veio aqui perder o seu tempo. Talvez essa palavra vai falar com uma pessoa apenas, mas saiba que o Senhor está aqui para dizer para você: posicione-se diante de Deus, posicione-se diante do Senhor, coloque a sua família aos pés do Senhor, e o milagre acontecerá na sua vida e na sua família. Quando nós falamos de família, é interessante nós falarmos de família que foi a primeira instituição ao qual o Senhor envia. Lá no Jardim do Éden, quando o Senhor envia Adão e Eva, já é formada a primeira família ali. E nós aprendemos com isso que, antes de qualquer coisa, nós precisamos de priorizar a nossa casa. Nós precisamos de priorizar as coisas do Senhor, como diz Mateus 6,33, a qual foi lido aqui. E juntamente com isso, nós também precisamos de também priorizar a nossa família nos pés do Senhor. E o Senhor então restabelece a família desde o Jardim do Éden. E o intuito do Senhor, nós vamos ver mais para frente alguns propósitos a qual o Senhor criou a família. Mas o propósito maior é que nós tenhamos relacionamento com Ele. A Bíblia vai dizer que Adão, todos os dias, na viração do dia, conversava com Deus. E o Senhor requer isso de nós, irmãos. O Senhor requer intimidade de mim e de você. O Senhor requer que nossa família esteja aos pés dEle, tendo intimidade com Ele. Aleluia. Que nós estivemos com o Senhor, criando laços de intimidade com Ele. Sendo assim, nós somos abençoados e nós somos mais sensíveis à voz do Senhor. Muitas vezes nós pedimos que Deus Ele fale comigo e fale com você, mas nós não nos posicionamos para ouvir a voz do Senhor. Nós muitas vezes colocamos os nossos ouvidos para ouvir uma pessoa que muitas vezes não tem a mesma visão espiritual que a nossa, mas a maior revelação está na palavra do Senhor.
precisamos, para ter uma vida bem-sucedida, para ter uma vida abençoada, estar na palavra do Senhor. E nós vemos que o nosso Deus ele é um Deus de relacionamento. Aleluia. Assim dentro da família também funciona. Relacionamento dentro da família faz total diferença. Imagine um pai que não conversa com seu filho ou vice-versa. Imagine irmãos que não se conversam. E por isso, irmãos, nós vemos que muitas famílias hoje estão em crise. O inimigo das nossas almas ele só precisa de uma brecha para entrar e fazer uma destruição. E muitas vezes essa brecha somos nós que permitimos que Satanás alegue. A realidade é essa. Que nós venhamos fechar essas brechas para que o inimigo não venha atentar contra a nossa família. Porque tudo aquilo que é de Deus, o inimigo ele tenta destruir. Tudo aquilo que é do Senhor, o inimigo ele vai tentar destruir. Mas nós sabemos que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a família alicerçada na presença do Senhor. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos com a nossa família aos pés do Senhor. Eu sei que muitas vezes, talvez alguém que esteja aqui tenha um desejo de que toda a sua família sirva ao Senhor. Talvez você que está aqui nessa noite é um representante da sua família. Talvez você vive em um lar conflituoso, você vive em um lar que muitas vezes está sem direção. E talvez você se pergunta, como eu posso ter uma família que serve ao Senhor de verdade? Primeiro, tema ao Senhor. A Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Nós precisamos ser sábios. Se nós queremos ganhar os da nossa família para o Senhor, nós precisamos de ter sabedoria. Aleluia. E tendo sabedoria, o primeiro passo é temer ao Senhor. Segundo passo, ore pela sua família. Ore por aquele parente seu, por aquele irmão seu, por aquele familiar seu que você gostaria que estivesse na presença do Senhor. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas o papel de orar somos nós. É nós que fazemos. É nós. O passo que vem que nós precisamos dar é da oração. Outro, dê exemplo de pai, de mãe, de esposa, de filho. Se eu e você, nós queremos que a nossa família sirva ao Senhor, nós precisamos de dar exemplos dentro de casa. Nós precisamos de ser exemplo. Imagine, se dentro, exemplificando, se dentro da minha casa, eu desejo que a minha mãe, ela seja uma serva do Senhor, mas eu ajo com desonestidade com os meus amigos, com os meus irmãos. Que exemplo que eu estarei dando para o meu familiar? Se eu quero que o meu irmão sirva ao Senhor de verdade, mas eu sou uma pessoa que pratico e amo a mentira, que exemplo que eu vou estar dando para o meu familiar, para ele estar na presença do Senhor? Por isso, irmãos, nos posicionemos dando exemplos de cristãos, que o nosso testemunho dirá muito por nós. O nosso testemunho dentro da nossa casa fará com que as pessoas vejam Deus em nossa vida, fará com que os nossos familiares vejam Deus na nossa vida. E é isso que nós precisamos de fazer, de ser exemplo dentro de casa. A família, eu achei bem interessante essa frase que diz: a família no altar de Deus, família é graça de Deus, abrigo seguro, palco do perdão, território de cura, onde mora a alegria e o amor. Aleluia. Irmãos, nós vemos que a família ela é um lugar de amor, cuidado e crescimento. E nós vemos alguns motivos, claro que são inúmeros, mas alguns motivos